O Ícaro Novaes já está posicionado, como vocês estão vendo, para contar para a gente os detalhes dessa história, dessa prisão em flagrante de um homem de 29 anos por cárcere privado, violência psicológica, ameaça, injúria. A mulher é proibida até de ter celular, minha gente. Esse homem ainda deve responder por estupro. Aí, Ícaro, a gente está cheio de dúvida aqui, preocupados como é que está essa mulher. E sobre esse homem também, né? Tem histórico de violência. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite para quem nos assiste. Tantos crimes um atrás do outro. E começa com a violência psicológica. A gente estava conversando com a delegada responsável por esse caso aqui. Ele, por exemplo, não aceitava, por exemplo, quando ela fazia uma comida e ele não gostava, quebrava o prato. Esse é um dos crimes que ele praticava, a violência psicológica e essa sucessão de crimes, o cárcere privado, a ameaça. Bom, essa prisão ela ocorreu ontem na cidade de Estância, Mariana, e esse homem já tem um histórico. Ele tem um histórico de furto, mas que não envolve aí a companheira, e aí um histórico de violência doméstica contra ela. Ele já havia aí tido passagem pela polícia, e quem vai explicar para a gente sobre essa ação de ontem, essa prisão, é a delegada Marcela Souza. Ela está aqui comigo, Mariana, ela que é titular da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Estância. Delegada, primeiro um fato curioso, era uma ronda da Maria da Penha, né, uma visita de rotina a uma mulher que não foi encontrada na casa porque ela já havia se mudado, e aí a ronda, ela identifica uma outra mulher em uma situação aí de cárcere, né? Conta pra gente como é que foi essa ação. Boa noite, delegada. Boa noite, Ícaro, Mariana, a todos. Sim, foi uma situação inusitada, diferente, a forma como essa vítima foi levada à delegacia para fazer a sua denúncia em si, né? A Ronda Maria da Penha, né, que é um grupamento especial da Polícia Militar, estava fazendo visitas de rotina, porque após a decretação de medida protetiva de urgência para algumas vítimas, esse grupo da Polícia Militar, né, vai acompanhando essas vítimas, fazendo visitas, procurando saber se o agressor está importunando, se está descumprindo a medida protetiva ou não. E ao visitar ontem uma residência, essa vítima, essa assistida, como eles chamam, não morava mais na casa, morava uma outra mulher. E essa mulher fez sinais com gestos, com as mãos, com o olhar, de forma desesperada, e eles perceberam, né, eles tiveram uma sensibilidade, foi um policial militar e uma policial militar, que já trabalham na área, e tiveram essa sensibilidade de perceber. Ela contou a situação através dos gestos, ela foi levada no canto, falou que estava em cárcere, que não podia sair de casa, que era proibida, e ele trancava a casa também, mas mesmo quando não estava trancada com cadeado, ela era impedida, ameaçada de sair. Ele falava que enfiaria uma faca no pescoço dela caso ele saísse na porta. Qualquer lugar, ela só poderia sair com ele, se fosse comprar uma coisa, pegar um remédio, como aconteceu ontem mesmo pela manhã, eles foram na unidade de saúde, ele teve que ir junto, senão ela não poderia ir, e assim a Ronda Maria da Penha levou o agressor e ela para a delegacia de polícia. Todos foram ouvidos, ela contou em detalhes tudo o que vem sofrendo, toda a violência psicológica, e foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Pegamos todo o histórico de violência dele contra ela e contra outras pessoas, ele já praticou outros crimes, como foi falado aqui, ele já passou por 3 autos de prisão em flagrante, o outro foi o 4º, né? Então, o auto de prisão foi feito e hoje, na audiência de custódia, o judiciário decretou a prisão preventiva. Nós representamos por essa prisão a Polícia Civil e esse pedido foi acatado pelo judiciário. Ele continuará preso e essa mulher terá um pouquinho mais de paz agora, já que ele não poderá continuar cometendo os crimes que estava cometendo contra ela. Delegada, quais crimes já podem ser imputados a ele? Eu já adianto também uma pergunta, havia estupro nessa relação? Sim. Ontem, o auto de prisão em flagrante, nós não lavramos por estupro. Colocamos o cárcere privado, colocamos a violência psicológica pelo qual ela está passando, ela já estava com um dano emocional por causa desse relacionamento que vai além do relacionamento abusivo e tóxico, né? Já era uma relação criminosa da parte dele. Ele cometia atos criminosos, que eram enquadrados como um crime, ameaça, um xingamento, que é injúria. Então, houve também ali enquadramento do crime de ameaça, a violência psicológica, o cárcere e a injúria, porque ela era xingada, ontem também ela foi xingada, humilhada por ele. Ela estava também com alguma marca de agressão física que ele havia cometido contra ela. Ele cometia constantemente agressões físicas contra essa mulher. Ela sofria uma ordem de violências que consta na Lei Maria da Penha, né? Violência psicológica, moral, a física e também a sexual.
ela relatou que no dia anterior havia sido estuprada por ele. Né? Ela foi obrigada a ter relações sexuais com ele, estava com machucados, e ela foi hoje encaminhada pela manhã. Né? Tivemos o apoio do IML, o diretor do IML sempre disposto a, nesses casos de crimes sexuais, dar prioridade, prontamente atendeu. A rede de apoio de instância, né? O CREAM de lá, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, providenciou o carro, o veículo, a equipe foi com essa mulher hoje cedinho e ela já foi submetida a um exame sexológico. Estamos aguardando o laudo pericial e provavelmente, né, a depender desses elementos de prova também, além da palavra dela que vale de forma relevante nesses crimes, quem sabe nós enquadraremos também num crime de estupro, um crime de estupro marital. Delegada, antes da gente encerrar, a gente está com o tempo quase esgotado, como é que está a situação psicológica dessa mulher? Ela recebe uma atenção também nesse sentido agora, em decorrente de tudo isso que ela vinha sofrendo? Sim. Inclusive, hoje, a equipe do CREAM, que tem atendimento psicológico, né, que fica à frente a nossa Guadalupe Batista, com a equipe dela, tem psicólogo, assistente social, eles oferecem para essa vítima um suporte social também, o que ela precisa, um auxílio aluguel. Ela vai voltar para a casa dela, ela até tem parentes de outro município, e ela já está, hoje ela foi de novo acolhida por essa equipe, conversaram com ela, perguntaram do que ela precisa, e ela vai ser encaminhada, caso ela queira retornar para o outro município dela, para um atendimento psicológico também voltado a mulheres vítimas de violência nesse outro município. Já está fazendo esse link, essa rede de atendimento tão essencial para se proteger essa mulher vítima de violência doméstica. Delegada, obrigada pelas informações. É isso, Mariana. Então, esse homem já está preso, a mulher recebendo essa assistência e aí esses procedimentos sendo desenvolvidos aí, esse exame que ela fez também para robustecer o inquérito policial contra esse homem. Volto com você no estúdio. Ô, Manu, minha diretora aqui está comigo, me permite eu fazer só mais uma pergunta? Tinha uma falando sobre estupro. Né? A gente estava falando aqui sobre estupro no casamento. A gente viu, Ícaro, falava aqui no bastidor que até pouco tempo a nossa legislação permitia que os homens abusassem da gente. Era como se está casado, tem um aval. A gente sabe que isso não é verdade, ainda bem a legislação mudou. Eu queria só que ela falasse um pouquinho sobre isso, para fazer o chamamento para homens que acham que porque estão casados, a mulher tem o dever de ter relação quando ele quer, na hora que ela quer e como ela quer. Isso é estupro, não é, Ícaro? É isso, Mariana. Vou passar a pergunta para a delegada. Mariana levanta agora uma questão em que até pouco tempo, né, os homens estupravam as mulheres, esposas, e se achavam no direito de fazer isso. Hoje existe uma legislação para isso, que prevê isso, e a Mariana ela pede para que a senhora possa fazer um alerta de que não é porque há uma relação de casamento ali, de que ele pode cometer esse ato, né? É muito importante falar sobre isso, porque a gente recebe inúmeros casos, né? Claro, a liberdade sexual da mulher e a sua dignidade sexual é garantida independente dela ser solteira, casada, viúva, independente do estado civil dela, né? Então, independente da idade, independente da classe social, ela tem esse direito resguardado. Muitas mulheres chegam na delegacia, nós fazemos uma avaliação do risco dela, fazemos perguntas através de uma entrevista no Formulário Nacional de Avaliação de Risco e perguntamos se ela já foi obrigada a ter relações sexuais contra a sua vontade em relação ao namoro, ao casamento. E muitas mesmo falam que sim, elas já foram obrigadas. Então, importante isso, fazer a denúncia, né? Quando tem uma relação sexual forçada, muitas vezes há sinais, há indícios físicos. Quando não há indício físico também, ou outro ato libidinoso, ela pode também fazer a denúncia e a gente encaminha ao ML para ser feita a perícia, né? Outros elementos de prova serão colhidos também e esse agressor poderá ser punido também pelo crime de estupro. Ok, muito obrigado, delegada. Mariana, com você no estúdio. Muito obrigada, viu, Ícaro? Agradeço a delegada aí pela disponibilidade. A gente sabe que o tempo dela é corrido. Ela é delegada lá à instância, veio correndo aqui, contribuir com a informação. Muito obrigada de verdade.